Vamos falar mais sobre isso com Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, Carlos? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem aqui na CNN. Primeiro, Carlos, falar um pouco do comportamento do brasileiro, né? Que diante de uma plataforma muito utilizada, que era o X, busca alternativas e aí a Blue Sky aparece. Será que a gente consegue começar aqui nossa conversa falando um pouco sobre essa plataforma e o quanto que, de fato, ela pode comemorar a chegada desses novos usuários? Sim, Carol, isso é muito interessante porque a ligação entre a Blue Sky e o X, antigo Twitter, ela está na própria figura de o antigo diretor do Twitter, que era o Jack Dorsey. Então, a gente tem uma das mentes por trás da construção do Twitter no passado como sendo essa pessoa fundamental para imaginar o que é essa rede nova, essa rede Blue Sky. E isso, de certa maneira, ajuda para os usuários brasileiros a se sentir um pouco em casa, porque, como você mesmo estava colocando, o layout, a maneira pela qual a plataforma se apresenta para o usuário, ela é muito parecida com o antigo Twitter, a maneira pela qual as pessoas interagem na plataforma é bastante parecida. Agora, tendo em vista o número crescente de brasileiros que pulou para a plataforma de um dia para o outro, a plataforma apresentou algumas instabilidades, e isso fez com que muita gente começasse a desconfiar que esse vai ser o destino para valer dos brasileiros nessa vida pós-Twitter, pós-X. Agora, vale lembrar, tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é a Blue Sky é uma alternativa, mas ela não é a única. A Threads, a rede social da Meta, do Mark Zuckerberg, também tem aparecido como uma opção atrativa para os usuários brasileiros. Então, hoje a gente vive esse momento em que a comunidade brasileira desses expatriados do X se divide entre a Blue Sky e a Threads. E esse jogo está completamente em aberto para onde finalmente os brasileiros vão nas redes sociais pensando nessa vida pós-bloqueio do X. Mas é possível apresentar alguma tendência, Carlos, até observando o comportamento de outros países? Olha, Carol, é interessante a gente notar aqui como o Brasil tem algumas peculiaridades. Primeiro, vale lembrar, não é a primeira vez que a gente tem uma situação em que uma rede social é invadida por brasileiros e que o Brasil, de certa maneira, vive uma versão que é muito própria sua do que significa estar em rede social. Pessoal que já tem um pouquinho mais de estrada nas redes sociais se lembra do Orkut. Mas é bom dizer que o Orkut fez muito, muito sucesso no Brasil e na Índia, especialmente. Mas ele nunca foi um sucesso nos Estados Unidos ou na Europa. Então, existiu um momento lá nos anos 2000 em que os brasileiros ocupavam uma rede social, mas essa rede social não era ocupada pelo restante do mundo. Nessa época, por exemplo, os americanos usavam a rede social MySpace, que nunca decolou para valer no Brasil. Então, o que a gente vê agora com essa situação em que os brasileiros saem em massa do X é um cenário que pode repetir um pouquinho o que a gente viu lá atrás no Orkut. Será que o Brasil vai adotar uma rede social? E se essa rede social acabar se tornando, enfim, a Blue Sky brincou que se tornou um aplicativo brasileiro. Mas esse é um cenário que pode acontecer. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, em que o Brasil acaba adotando uma determinada aplicação. Então, a gente tem aqui alguns cenários para o futuro. O primeiro é, o Brasil adota a Blue Sky, a gente tem uma comunidade grande de brasileiros lá, só que essa não é necessariamente uma rede social com grande alcance global. E, de certa maneira, poderia se tornar uma rede social com uma cara muito própria de usuários brasileiros. A outra opção, que é a Threads, que é a rede social da Meta, ela é incorporada no Instagram. Então, isso facilita, de certa maneira, essa transição de pessoas que já utilizavam o Instagram e agora querem utilizar uma outra rede social mais baseada em texto. E aí, só para encerrar, acho que é importante a gente ver, e é claro que isso tudo é muito provisório, porque a gente está falando de um dia em que esse movimento aconteceu. Mas a gente vê, de certa forma, uma comunidade mais ligada a questões de jornalismo, notícias, divulgação científica e com um público talvez um pouco de uma faixa etária um pouco mais acima no Threads
e a gente vê aquela comunidade de postar memes, de uma fala um pouco mais descontraída, aparecendo muito no Blue Sky. Mas, de novo, isso é uma percepção que é sujeita à revisão diária, já que a gente está olhando apenas aqui para uma questão de um dia. Mas você tem muitos influenciadores brasileiros, por exemplo, dizendo que na Blue Sky eles conseguiram um engajamento mais rápido. Mas, enfim, vamos ver como é que isso acontece no decorrer da semana. E Carlos, qual que é o potencial de crescimento para essas plataformas? Qual que é o tamanho desse público que ficou órfão por conta do bloqueio do Twitter? É um potencial gigante. É importante lembrar que, pelos números, o X tinha ali um pouco mais de 20 milhões de usuários brasileiros, é um número bastante expressivo. Então, a gente está falando aqui de uma situação em que essas redes sociais passam a contar com um tráfego verdadeiramente importante de usuários brasileiros. E aqui fica um ponto de atenção. Essas redes sociais, elas ainda são muito novas. Não se sabe necessariamente como é que elas vão construir os seus negócios, como é que vai funcionar a dinâmica de anunciantes, como é que, de certa maneira, essas redes vão progredir no futuro. Então, de certa forma, o acesso ao público brasileiro é um recurso, sem dúvida, importante para o crescimento de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de rede social. O brasileiro é muito ativo nas redes sociais, posta muito, publica muito, se comunica muito, então isso gera um tráfego muito importante de dados para essa rede, mas de certa forma a gente ainda não viu a cara final, que a gente pode dizer assim, dessas redes. Então acho que é importante a gente entender como essas redes vão acabar desenvolvendo negócios e, de certa maneira, chegar aí a um estágio que a gente ainda não sabe qual é, envolvendo esse acréscimo súbito de usuários vindos do Brasil. Vale lembrar que o X, por exemplo, quando o Elon Musk comprou, se tornou uma rede bastante diferente. Então, de certa maneira, a gente tem que olhar aqui para como essas redes vão caminhar para o futuro. Bom, e torcer que, de certa medida, essas redes também não caiam nas mesmas armadilhas ou não gerem as mesmas situações que levaram a esse destino do X. No caso do X, Carlos, a gente pode falar aqui em impactos financeiros para a plataforma por conta desse bloqueio aqui no Brasil? Com certeza. O público brasileiro não é um público desprezível, dependendo da métrica, o Brasil ficava ali em alguma coisa entre terceiro e quinto, como um país com um número de usuários na plataforma X. E se a gente pensa num momento em que a plataforma X ela vive uma situação financeira que exige ali um olhar cuidadoso, por exemplo, uma plataforma de rede social, ela se monetiza a partir da customização, em especial, da customização de anúncios que vão aparecer para as pessoas que estão naquela rede social. A gente viu no último ano, a partir da compra do X pelo Elon Musk, que muitos anunciantes tiraram os seus anúncios da rede social X, porque não queriam ver as suas marcas associadas a conteúdos que poderiam ser conteúdos tóxicos, agressivos. Isso, inclusive, fez com que a rede social X ingressasse com um processo no mês passado nos Estados Unidos contra um grupo de anunciantes, alegando que ali haveria uma ação concertada, instrumentalizada para prejudicar a plataforma. Sem querer entrar no mérito dessa ação, isso mostra como o X já vem num processo em que a receita que talvez Elon Musk esperasse ter essa plataforma, ela não foi alcançada desde a sua compra. E, nesse ponto, quando ele vem a perder esse número de usuários, que é expressivo, dos usuários brasileiros, me parece que é mais uma situação que tem um impacto relevante sobre o futuro da plataforma. Até porque, é bom lembrar, o Brasil faz isso em situações excepcionais, mas a gente tem visto o Elon Musk se tornar um agente político e desafiar autoridades locais em outros países, embora não com a mesma intensidade do que se viu no Brasil. Então, de certa maneira, o que se preocupa para o futuro é saber algum outro país poderá seguir o mesmo caminho que o Brasil seguiu, e se isso acontecer, no final das contas, talvez a compra do X não tenha sido um bom negócio para o Elon Musk, que certamente segue adiante com a sua postura, que tem aqui todo o contexto político,
mas em termos de negócio, parece que outras áreas do empresário Elon Musk parecem estar indo melhor do que necessariamente essa avaliação sobre a compra do X. E aí, Carlos, nesse momento aqui no Brasil, a depender do provedor, você até consegue acessar o X, consegue acessar a plataforma. Como se dá esse processo para o bloqueio total do X no Brasil? Em termos de prazo, como funciona até mesmo as notificações da Anatel com relação a esses provedores? Olha, Carol, isso é importante deixar bem claro, porque muita gente na quinta-feira à noite estava ansiosa no Twitter, achando que às 8h07 você teria o apagão do Twitter e do X, e ninguém mais conseguiria postar. E não é isso que acontece, é importante dizer. Na medida em que você tem uma ordem de bloqueio emitida pelo Supremo Tribunal Federal, essa ordem vai à Anatel, e a Anatel tem a função de comunicar a milhares de empresas, de operadoras, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e essas diferentes empresas vão dar conta de cumprir essa decisão. Então, operadoras maiores que operam em diversos estados, com uma grande capacidade de cumprir rapidamente essas ordens judiciais, acabaram cumprindo no mesmo dia. Então, a gente viu que grandes operadoras acabaram, na própria sexta-feira, geralmente ali por volta de meia-noite, cumprindo essa decisão judicial. Então, muita gente acordou no sábado já sem conseguir acessar o X. Por outro lado, a gente vê que tem algumas pessoas que ainda conseguem acessar a plataforma. E isso se dá porque a sua conexão passa por operadoras, passa por empresas que ainda não cumpriram a ordem do Supremo comunicada pela Anatel. É provável que o façam, mas isso é um processo, e ainda mais que a gente está falando de uma ordem que precisa ser cumprida no final de semana. Então, acho que a gente ainda tem polos residuais de acesso ao X, mas é esperado que esses polos, enfim, acabem gerando um bloqueio do X aí no comecinho da semana. E, Carol, não é a primeira vez que a gente vê isso. Quando o YouTube foi bloqueado no Brasil, essa é uma história antiga, é lá no comecinho de 2007, aconteceu a mesma coisa. Primeiro, usuários de uma provedora, que era a Brasil Telecom, por exemplo, tiveram o YouTube bloqueado logo na largada em que saiu a decisão, enquanto usuários que se conectavam à internet pela Telefônica, em São Paulo, por exemplo, foram ter esse bloqueio efetivado um pouco depois. Então, de certa maneira, é importante a gente ver que é assim que funciona um bloqueio. Ele não é automático, a Anatel não aperta um botão e o site cai no Brasil como um todo. Isso depende do trabalho de cada uma das milhares de operadoras que vão se desincumbir dessa tarefa, algumas já se desincumbiram, ao longo do final de semana. Nessa decisão do ministro, Carlos, tem uma multa para aqueles que tentarem burlar esse bloqueio do X. E eu te pergunto de quem é a responsabilidade dessa fiscalização? Quem e como, inclusive, pode ser feito esse tipo de fiscalização? Olha, Carol, essa é uma parte da decisão do ministro Moraes de dificílimo cumprimento, porque pela própria maneira pela qual funciona uma rede virtual privada, VPN, esses dados de cadastro e de acesso do usuário não são guardados, não são rastreados. Então, de certa maneira, quando o ministro impõe essa multa para quem utilizar a VPN e acessar o X, ele acaba impondo uma multa que é muito abstrata, muito abrangente, sobre pessoas que não fazem parte do processo, então juridicamente já é bastante questionável essa imposição de multa, mas tecnicamente acho que é importante esclarecer. Quando você utiliza uma VPN, você acaba acessando um determinado site, de certa maneira mascarando a sua origem, de onde você vem. É muito comum que as VPNs, inclusive, ofereçam que você possa parecer que está acessando de um outro país para o site que você quer entrar. Então, por exemplo, se você usar uma VPN para entrar em algum site, esse site vai entender que você está vindo, por exemplo, da Islândia, da França, de outro país, embora você esteja situado no Brasil. Essa é a maneira pela qual funciona a VPN. Mas é importante esclarecer, isso parece que na maneira pela qual o ministro Moraes decidiu, parece que VPN só serve para isso. Só serve para você fazer parecer que está entrando num site vindo de outro país.
quando na verdade o VPN ela representa uma maneira segura de navegar na internet. Ao mascarar dados que poderiam ser vistos por outros agentes, por outras empresas na sua navegação na internet, o VPN oferece uma maneira de navegar na rede mais privada, mais segura, e justamente por isso, muitos aplicativos de antivírus embarcam nas suas soluções o uso de VPNs. Se você tem um antivírus instalado no seu computador, é muito provável que você tenha ali, dentre as várias opções, as várias funcionalidades do seu antivírus, também a possibilidade de ligar uma VPN para navegar de maneira mais segura. Então, me parece que aqui o ministro Moraes acaba dando uma parte da sua decisão que não só é desproporcional, mas como tecnicamente é de dificílima implementação. Acaba se tornando uma parte da decisão que é muito mais retórica e de difícil aplicação por parte de quem quer que seja, até porque esses dados, grande parte das vezes, não são guardados, não são rastreáveis e, por isso, a multa não vai conseguir ser aplicada. E até, Carlos, para que fique claro, né? O ministro ele libera o uso do VPN, mas mantém essa multa para quem acessar o X, para quem buscar esse acesso. Carlos Afonso Souza, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, tirando aqui várias dúvidas conosco. Até uma próxima.